o Sr. Secretário de Estado, pessoa sempre disponível para discutir connosco os problemas relacionados com o ensino de engenharia em Portugal. Para ele, os meus cumprimentos especiais, tanto mais que se trata também de um engenheiro. Cumprimento também o Sr. Presidente da FEANE, caro Rafael, um abraço. O Sr. Presidente do Conselho, o membro do Conselho de Administração da A3ES, Engenheiro Eduardo Silva, que também nos prestigia com a sua presença aqui, numa instituição que desempenha um papel determinante na regulação da atividade do ensino de engenharia também em Portugal. O Sr. Presidente do CRUP, Professor Dr. António Rendas, com a simpatia sempre presente, quando lhe telefono, da sua parte diz-me: é na ordem? Vou. É mais ou menos isto. E, claro está, o Sr. Professor Vicente Freira, representante do CISP, porque de última hora não pudemos contar connosco o Dr. Joaquim Morato. Quem vai apresentar o sistema é, forçosamente, o Sr. Vice-Presidente Nacional, José Vieira, e a ele me dirijo também com toda a atenção e reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu em prol desta sessão. Cumprimento também o Sr. Vice-Presidente Nacional, Engenheiro Carlos Loureiro, os Presidentes das regiões Norte e Centro e, com eles, todos os colegas que aqui se dignaram vir a assistir a esta sessão. Trata-se de um sistema de acreditação na formação contínua para engenheiros. É um sistema inovador a nível internacional e penso que, por ser inovador, é que temos a honra de ter connosco o Presidente da FEANE, que mostrou, desde que soube que nós iríamos tomar esta iniciativa, quis envolver-se particularmente para ver esta experiência e, eventualmente, replicá-la noutras associações profissionais que integram a FEANE. Esta sessão traduz uma permanente preocupação da Ordem com a formação dos engenheiros. Formação não apenas nas escolas de ensino superior, numa lógica que eu costumo referir, que as universidades e os politécnicos devem ensinar a aprender. É ao longo da vida que nós nos formamos como engenheiros. Mas, para isso, temos que ter uma formação de base muito forte. Portanto, daí o surgimento do sistema, que esperamos seja mobilizador das escolas, da engenharia, do ensino superior e das empresas. E, fundamentalmente, um sistema regulador da formação, que no nosso país nem sempre tem a dignidade que um sistema deste tipo deve merecer. Por último, permito-me destacar a grande receptividade por parte das universidades e dos politécnicos e também das empresas. Destaco, igualmente, aquilo que eu referi há bocado, a presença do engenheiro Eduardo Silva, em representação da A3ES, entidade com a qual temos vindo a cooperar de forma empenhada e muito colaborante. Gostaria de agradecer uma vez mais ao Sr. Secretário de Estado, com a sua presença nos estimula para prosseguir este caminho na procura permanente da valorização dos engenheiros e da engenharia portuguesa. Uma palavra de grande apreço ao empenho e esforço desenvolvido pelo Vice-Presidente Nacional, Engenheiro José Vieira, digo, o principal responsável por estarmos aqui hoje e por ser um impulsionador da ideia que se materializou desta forma. Por último, não posso deixar de dar uma palavra muito amiga ao ex-Vice-Presidente Nacional da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Sebastião Feio de Azevedo, que recentemente foi eleito reitor da Universidade do Porto, e ele um cumprimento muito especial com o reconhecimento desta associação pelo muito que fez também nesta área que hoje estamos aqui a apresentar. Portanto, a todos o nosso obrigado pela vossa presença, na certeza que este sistema poderá, e é esse o nosso objetivo, contribuir para a valorização do ensino na lógica de formação contínua, que é a lógica que nós privilegiamos muito, para além, claro está, do ensino de base, que é o ensino que é ministrado nas escolas superiores, seja ela
do subsistema politécnico, seja ele o subsistema universitário. A formação ao longo da vida para engenheiros tem uma relevância determinante e é nessa lógica que a Ordem se posiciona na defesa da qualidade dessa formação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Bastonário. E passávamos em seguida a palavra ao Presidente da FEANI, Sr. Engenheiro Rafael Ayala. Por favor. Terem que falar devagar. Muito obrigado. Excelentísimo señor Secretario de Estado do Ensino Superior, excelentísimo señor Bastonario da Orden dos Engenheiros, ilustres autoridades, membros da Orden, señoras, señores. Primeiro quero pedir disculpas por non falar portugués e terme expresar en español. Entre nós temos a vantaxe de ser capaz de entender un ao outro. En calquer caso, sin dúbida, eu tenho un gran afecto a admiración por Portugal, onde eu sempre me pego en casa, considerando o carácter amigável, de mente aberta e con un gran senso de hospitalidade ao povo portugués, especialmente os meus amigos, colegas da Orden dos Engenheiros. Voy a hablar despacio en español y espero que ustedes me entiendan sin dificultad. Para mí, como presidente de FEANI, la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros, y en nombre de la Comisión Ejecutiva y en nombre de los 32 miembros nacionales, es un gran honor haber sido invitado a participar en esta sesión de apertura de este acto tan importante como es la acreditación de la formación continua. Quiero agradecer expresamente a nivel personal la invitación a participar en esta sesión a mis dos grandes amigos, el bastonario da Orden dos Engenheiros, ingeniero Carlos Matías Ramos, y al vicepresidente da Orden y colega mío en el Comité Ejecutivo de FEANI, ingeniero José Vieira, que hará más tarde la presentación del sistema de acreditación. Como ingenieros debemos tener en cuenta algunos principios básicos inherentes a nuestra profesión y a nuestro trabajo. La vocación de ingeniero requiere, primero, el interés por el cálculo matemático y las matemáticas aplicadas. No hay ingeniero, no podemos ser ingenieros si no tenemos una importante y fundamental base matemática. Segundo, el interés por la tecnología, general o específica. Yo soy un ingeniero raro, posiblemente Portugal, soy ingeniero de minas, pero porque en mi ciudad, donde nací, había mucha minería y yo tenía un gran interés por las materias primas minerales, es decir, por la tecnología de desarrollar y de explotar las materias primas minerales. Por eso soy ingeniero de minas, porque me gustaba. Hay otra cosa que es muy importante, que es la movilidad. Los ingenieros tenemos que tener inherentes la movilidad a nuestro trabajo, es decir, los proyectos de una carretera, de un puerto, de un desarrollo agronómico, de una mina, están donde están, no están en nuestra ciudad ni cerca de nuestra casa. Por tanto, la movilidad es algo que es inherente a nuestro trabajo. El ingeniero que quiera quedarse al lado de su casa, pues que no haga ingeniero. El ingeniero tiene que ser para estar donde hay que hacer los proyectos. Además de eso, ahora, con los programas Erasmus, con el desarrollo de nuestros estudiantes fuera de nuestras fronteras, se está ampliando este desarrollo. Y en tercer lugar, y lamentablemente, en los países del sur, y lo sé por España, en este momento tenemos una movilidad forzada por razones de que no hay suficiente trabajo y nuestros jóvenes ingenieros tienen que moverse a otros países, evidentemente, si quieren trabajar. Por tanto, la movilidad es algo innato en nosotros. Otro tema importante es la innovación. Un ingeniero tiene que ser absolutamente innovador y cada proyecto tiene que ser nuevo, tiene que mejorar. Tenemos que ir desarrollando la innovación como algo nuestro. No podemos hacer siempre lo mismo, tenemos que siempre ir innovando y mejorando. Y finalmente, todo esto, y lo he explicado, porque esto requiere una cosa que es muy importante. No podemos innovar y no podemos movernos si no tenemos una formación continua. La formación continua es algo que es
también inherente a nuestro desarrollo como ingenieros. En un mundo en que vivimos, en el que las diferentes tecnologías avanzan día a día espectacularmente, además de la experiencia adquirida a lo largo de los años, o sea, eso que dicen, bueno, es que con la experiencia basta. No, no basta. Es necesario, pero no suficiente. Además, necesitamos formarnos, estar en formación continua, en aprendizaje continua de nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevos productos relacionados con procesos conocidos o innovación en procesos, innovación en métodos, innovación en técnicas. Es decir, tenemos que estar en continua formación. Por otra parte, en FEANI hemos establecido una tarjeta, la Engineering Card, que es una tarjeta para facilitar la movilidad, que consta básicamente de 3 partes: el título académico, la experiencia del que tiene la tarjeta en el ámbito profesional, bien sea en la empresa pública, entidades públicas, privadas o en el ejercicio libre de la profesión. Y tercero, la formación. Es decir, es fundamental que en algún sitio conste cuál es nuestra formación, y lo que no tenemos todavía, y eso es algo que tendremos que aprender precisamente del desarrollo que están haciendo aquí en la Orden dos Ingenieros, la acreditación de la formación continua. Por tanto, la contribución de este sistema para la acreditación de la formación profesional continua es un hito en la historia de los profesionales, en concreto, porque es un hito para todos los profesionales, pero en concreto está desarrollada para los ingenieros, lo que realmente tendrá una gran utilidad, en su caso, para las instituciones como FEANI o otras asociaciones nacionales, para el propio ingeniero y, en su caso, también para el empleador, porque de alguna manera será la forma de que el empleador conozca cuáles son, digamos, las habilidades y los conocimientos del ingeniero. Por tanto, por todo esto, no me cabe otra cosa que dar las gracias a la Orden de los Ingenieros por el trabajo realizado y felicitar a la organización por todo el trabajo desempeñado, que realmente para FEANI es un orgullo que una de sus asociaciones, de las más importantes que constituyen nuestra organización a nivel europeo, que es la Orden dos Ingenieros, haya desarrollado este sistema de acreditación. Muchas gracias. Muito obrigado, engenheiro Ayer. E passávamos em seguida a palavra ao Sr. Engenheiro João Duarte Silva, membro do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Sr. Presidente da FEANI, Sr. Presidente do Conselho de Reitores, Sr. Representante do Conselho Coordenador do Ensino Superior Politécnico, Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros e Engenheiros José Vieira. Eu gostaria de começar por agradecer o convite que endereçaram à 3ES para aqui estar, nesta cerimónia significativa para a engenharia em Portugal, e principalmente por 2 motivos. Primeiro, porque a formação contínua hoje em dia tem uma relevância significativa e cada vez terá mais relevância. Os nossos ciclos de estudos são fundamentalmente, e devem ser fundamentalmente, uma possibilidade dos nossos graduados ficarem com uma boa base científica que lhes permita, ao longo da vida, estudar e adaptarem-se à evolução científica e tecnológica, que no nosso domínio é cada vez mais importante, mais rápida, mais relevante. Segundo, porque montar um sistema de acreditação não é uma tarefa fácil. Eu falo por experiência própria. Nós há 5 anos que estamos envolvidos nesta tarefa de instalar uma agência de avaliação do ensino superior, e um sistema de acreditação é sempre um sistema exigente. Um sistema que precisa de ser transparente para que todos saibam exatamente como é que o sistema funciona. Um sistema que precisa de ter critérios bem definidos para que todos sejam tratados da mesma maneira.
um sistema que se baseie em avaliadores reconhecidos pelos seus pares, em avaliadores credenciados, e um sistema que torne pública as suas decisões para que o público se sinta informado. Por estes dois motivos, e eu devo dizer que na agência temos tido uma excelente colaboração da Ordem dos Engenheiros em vários domínios, não só a emitir pareceres sobre cursos de ensino superior, mas também sempre que lhes pedimos sugerir nomes para avaliadores das nossas comissões de avaliação, nossa relação tem sido muito profícua. Por isso, eu estou certo que a Ordem dos Engenheiros vai montar um sistema eficiente de acreditação da formação contínua e um sistema que permita que os nossos engenheiros em Portugal tenham cada vez melhor formação mais adequada aos tempos modernos e que contribuam para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muito obrigado. E vamos em seguida ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Sr. Professor Dr. António Rendas. Muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, perdão, isto é um defeito profissional. Agradeço muito, também vou, quando me chamam à Ordem dos Médicos, mas venho sempre com muito gosto e agradeço as suas amáveis palavras. Sr. Vice-Presidente Nacional da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro José Vieira, que é também o grande responsável por eu estar aqui hoje, os meus cumprimentos a ambos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da FEANI, o Sr. Engenheiro Duarte Silva e o Sr. Representante do Presidente do Conselho Coordenador de Estudos Politécnicos, que é o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa. Queria cumprimentar os membros da assistência, enfim, estão aqui vários reitores e associo-me ao cumprimento final do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros ao Sr. Reitor eleito da Universidade do Porto. Eu encontrei o outro há pouco, tivemos reunião do Conselho de Reitores e, portanto, isto para dizer que me sinto bem no meio dos reitores do Porto e me sinto muito bem no meio dos engenheiros. As minhas palavras vão ser muito breves. Eu queria talvez valorizar um aspecto que ainda não foi aqui recordado, mas que eu tenho a certeza que está na mente dos promotores deste sistema. É o facto de ser realmente um sistema. Nós, nas áreas profissionais, temos sempre esta criatividade das várias iniciativas, mas a visão sistémica deste processo de acreditação, infelizmente, em Portugal, nas várias áreas, ainda está muito dispersa. E, portanto, o Conselho de Reitores, os reitores vão olhar com muito empenho e com muito interesse para o desenvolvimento deste sistema de acreditação da formação contínua, porque também estamos convencidos que sem esta capacidade de acreditar a formação contínua, os nossos profissionais, que correspondem a uma grande fatia daquilo que as universidades lançam para o mercado, acabam por ficar sem sentido na sua atividade, que é importante para aquilo que é o seu desempenho a nível profissional. Mas queria, se me permitem, então, valorizar um outro aspecto que eu estou certo que está na mente do Sr. Bastonário e do Sr. Vice-Presidente, que é a questão internacional, ou seja, eu vejo também com muito interesse que esta ferramenta que está aqui a ser desenvolvida possa permitir, à semelhança do que está a acontecer ao nível das universidades e dos politécnicos, que a internacionalização das nossas formações possa, na realidade, ter valor no mercado, porque uma coisa é ter iniciativas de aperfeiçoamento profissional dadas com certeza em unidades competentes nas respectivas instituições, outra coisa é ter o selo de uma ordem profissional como a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Portanto, eu queria saudar este aspecto, com certeza que tudo aquilo que o engenheiro Duarte Silva disse é totalmente correto, mas é sobretudo a possibilidade de isto projetar mais aquilo que é a qualificação superior de Portugal no mundo, e vejo esta iniciativa pioneira e com certeza que o Conselho de Reitores está muito empenhado em acompanhar, em ver a continuidade desta iniciativa e, de uma certa forma, aquilo que ela pode significar de regulação do sistema, ou seja, separar aqui um pouco o trigo do joio. E, nesse sentido, acho que nós não temos que ter medo de fazer coisas de qualidade e de fazer a diferença, e não temos estes instrumentos em Portugal. Portanto, eu vejo esta iniciativa como uma iniciativa muito meritória e muito trabalhosa, como aliás foi também já acentuado, e desejo os maiores sucessos a este projeto e quero assegurar toda a colaboração do Conselho de Reitores
nesta iniciativa. E muitos parabéns à Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor António Rendas. E em encerrar esta primeira ronda, antes de falar o Sr. Secretário de Estado, vou pedir ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Sr. Engenheiro Luís Vicente Ferreira, em representação do Conselho de Coordenação dos Institutos Superiores Politécnicos, que use a palavra. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Sr. Presidente da FEANI, Sr. Representante do Conselho de Administração da A3ES, Sr. Presidente do CRUP, Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros, distinta assistência, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que foi colocado ao CSIS para estar presente nesta sessão de apresentação do Sistema de Acreditação e Formação Contínua para a área da engenharia. Não é demais relembrar que a Ordem dos Engenheiros teve um papel importante nos processos de acreditação em Portugal. Foi, aliás, pioneira nesse processo e contribuiu com isso com uma grande valorização do ensino da engenharia no nosso país. Todos sabemos que as áreas do conhecimento têm hoje uma desatualização enormíssima e em pouco tempo. A engenharia é um caso típico dessa situação e temos áreas de engenharia onde, efetivamente, muitas das vezes, antes mesmo do aluno terminar o curso, já se duplicou o conhecimento. Isto obriga claramente a um processo contínuo de formação para que possamos manter a atualização de ativos e possamos atualizar o conhecimento dos profissionais que efetivamente estão ao serviço da indústria. E este é um papel importante das instituições de ensino superior, naturalmente, e este papel que a Ordem dos Engenheiros está a reservar para si da acreditação dos sistemas de formação contínua pode ser um papel importantíssimo no contexto nacional. Nesse aspecto, damos os nossos parabéns à Ordem dos Engenheiros e estamos naturalmente disponíveis para colaborar em todo esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Vicente Ferreira. E em seguida gostaríamos de ouvir as palavras do Sr. Secretário de Estado, Sr. Professor Dr. José Ferreira Gomes. Muito obrigado. Sr. Bastonário Carlos Matias Ramos, Sr. Presidente da FEANI, Rafael Fernandes Alés, Sr. Presidente do CRUP, um não engenheiro autorizado nesta sala, é um privilégio. Sr. Presidente do IPL, em representação do CSISP, Professor Engenheiro Vicente Ferreira, Engenheiro Duarte Silva, em representação do Conselho de Administração da A3ES, Senhores Reitores, especialmente os engenheiros, senhores e caros colegas engenheiros e aos outros que não tiveram esse privilégio, mas que foram admitidos neste espaço. Queria naturalmente agradecer o convite e dizer da importância que tem para o ensino superior e para o país um sistema de acreditação que, como acabou de ser lembrado, é uma tradição da Ordem, uma preocupação com a qualidade da engenharia, com a qualidade da formação inicial, com a qualidade da formação contínua, com a qualidade do exercício profissional da engenharia. As ordens, a Ordem dos Engenheiros, tem um poder delegado do Estado. E esse poder delegado é um poder que é delegado, que lhe é dado, em função de um serviço que deve prestar, que presta ao país, que presta a todos os cidadãos, que é o serviço de garantia da qualidade dos serviços de engenharia que são prestados pelos engenheiros. E é nessa qualidade que a Ordem
se deve, no caso da Ordem dos Engenheiros, se tem sempre preocupado com a qualidade dos serviços da formação inicial, da formação contínua e dos serviços correntes dos profissionais. É uma preocupação que tem de ser salientada, que tem de ser conhecida do público, porque essa é a função primeira de uma ordem e tem de ser conhecida também como garante dos serviços que são prestados por todos os engenheiros ao país. A engenharia em Portugal tem um papel, todos conhecemos, um papel muito especial, por uma longa tradição que reforçou a origem napoleónica das nossas formações profissionais superiores, mas que foi reforçada e que, digamos, foi destilada num papel muito especial em comparação com outros países do continente, um papel muito especial e um prestígio muito especial da engenharia. É um prestígio que eu não diria que é bem ganho, porque também estou dentro do Grêmio, ou próximo dele, mas é um prestígio que ela tem sabido guardar, e tem sabido guardar com iniciativas deste tipo. Isto é, com iniciativas que sejam capazes, primeiro internamente, de arrumar a casa, digamos, de dar uma garantia interna de qualidade, para estar equipada a fazer essa demonstração externa da qualidade. Como foi dito, a engenharia começou o processo de acreditação de cursos em Portugal e fê-lo com um modelo, seguramente que era um engenheiro reitor, mas mesmo assim era um engenheiro e foi para a engenharia, e fê-lo com uma qualidade que foi reconhecida na medida em que foi largamente transposto, fundindo com um sistema que simultaneamente estava a ser desenvolvido pelo Conselho de Reitores e depois alargado ao Conselho, aos Institutos Politécnicos e até às universidades privadas, mas de qualquer maneira um sistema que foi estabilizado, que foi tornado aceitável pela sociedade portuguesa, e sabemos que a avaliação de qualidade é sempre um processo que representa uma aculturação, uma transformação cultural, e aqui a Ordem dos Engenheiros desempenhou um papel importante ao tornar um sistema de avaliação e acreditação, ao torná-lo aceitável na nossa sociedade. Na formação contínua, creio que todos reconhecem também a necessidade de processos do mesmo tipo. E, novamente, a Ordem aparece como inovadora, aparece com esta capacidade, com esta vontade de induzir uma melhoria dos serviços de formação contínua, de educação ao longo da vida, que são prestados por qualquer entidade, mas em particular pelas universidades e pelos institutos politécnicos, e ser capaz de, com esta iniciativa, estimular uma melhoria de qualidade destes serviços de educação contínua. Nós estamos numa época em que o ensino superior, depois de um crescimento rápido e prolongado, se tem vindo a preocupar e se tem de preocupar ainda mais com a qualidade. Qualidade na formação inicial, a qualidade na formação ao longo da vida. E como o Sr. Bastonário disse, a formação inicial dos engenheiros e de todos os profissionais é muito uma formação, uma aprendizagem para que possamos continuar a aprender ao longo da vida. E aqui estamos também a explicitar esta preocupação de aqueles que terão feito uma boa aprendizagem inicial, uma boa formação inicial em engenharia, serem capazes de poder confiar também na formação ao longo da vida que vão encontrar, que lhes é oferecida, e, através disso, de poder garantir uma melhoria e uma qualidade dos serviços prestados ao público. E temos de lembrar que esse é sempre o objetivo final. O objetivo final da Ordem, o objetivo final do ensino superior, é o sermos capazes de servir melhor
a nossa população, servir melhor o país. Quer servir ao país nas famílias e nos estudantes, quer servir na sociedade onde esses estudantes, depois diplomados, se vão integrar e vão construir o seu percurso profissional, o seu percurso de vida pessoal, que todos desejam feliz e capaz de contribuir para o bem de toda a sociedade. Ao criar-se esse sistema de acreditação, é também, e é um aspecto que convém, que é necessário salientar, um esforço de autorregulação. Um esforço de autorregulação de uma entidade que, por iniciativa própria, ainda com delegação de poderes públicos por iniciativa própria, constrói um sistema que diretamente dá a garantia de qualidade de um processo e indiretamente contribui seguramente para a melhoria da qualidade dos serviços de educação, e neste caso de educação ao longo da vida. Uma autorregulação que a Ordem, com a sua longuíssima tradição, sabe, provavelmente melhor do que qualquer outra entidade da nossa sociedade, assumir e prestar, e que sabe fazê-lo, como é exemplo do que está aqui, sabe fazê-lo chamando, convocando os pares, todos os interessados no processo. E vejo na assistência a alguns dos prestadores de formação inicial e formação ao longo da vida, vejo alguns empregadores e vejo muitos engenheiros, muitos daqueles que são os prestadores de serviço e o público-alvo desta nova formação contínua acreditada que aqui vai ser proposta. É, portanto, com um enorme gosto que participo nesta apresentação, no sentido de estimular a Ordem a lançar este exercício, a com ele influenciar a qualidade da formação ao longo da vida que é prestada por todas as nossas instituições, sejam elas instituições de ensino superior ou não, e através disto para melhorar o serviço de engenharia. Contamos seguramente com a Ordem para a construção de um sistema pleno, completo, de garantia de qualidade, desde o ensino superior até à formação, até ao último dia do exercício profissional do engenheiro. É ao fazer isto que a Ordem realiza plenamente o seu objetivo. É ao fazer isto que a Ordem é, mais uma vez, uma instituição na vanguarda da nossa sociedade e que dá o exemplo que seguramente vai ser seguido, e seguido de uma forma positiva, de uma forma de serviço, essencialmente à sociedade e aos seus membros, para atingir o serviço à sociedade. E dizia eu, é ao fazer isto que dá um exemplo novamente à nossa sociedade, para que ela se desenvolva, para que toda a sociedade e todos os seus serviços melhorem, possam melhorar e possam transformar o país mais próspero e cada um dos nossos cidadãos mais felizes. Muitos parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É um prazer também tê-lo aqui connosco. E passávamos em seguida à segunda parte desta sessão de apresentação deste sistema, dando a palavra ao Sr. Vice-Presidente Nacional, Engenheiro José Vieira, que é o grande responsável, como já aqui foi referido, por toda esta engrenagem. Sr. Engenheiro, faz favor. Muito boa tarde a todos.
Cabe-me a mim realmente finalizar esta parte, uma vez que depois haverá um período de debate. E cumpre-me começar por cumprimentar, naturalmente, o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, o Sr. Professor Dr. José Ferreira Gomes, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Carlos Matias Ramos, o Sr. Presidente da FEANI, Engenheiro Rafael Fernandes Alher, o Sr. Membro do Conselho de Administração da A3ES, o Sr. Engenheiro João Duarte Silva, o Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Professor Dr. António Rendas, e o Sr. Representante do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Professor Dr. Vicente Ferreira. Excelentíssimos senhores convidados, caros colegas, caras colegas, minhas senhoras e meus senhores. A evolução social e económica da sociedade do conhecimento está cada vez mais intimamente relacionada com o desenvolvimento e investimento pessoal dos indivíduos na aprendizagem ao longo da sua vida. A contínua evolução da ciência e da tecnologia implica para os engenheiros a necessidade de formação atualizada de forma a adquirirem novas competências que esta evolução proporciona. O ritmo do progresso nas áreas de conhecimento relacionadas com a engenharia e as mudanças sociais e tecnológicas contemporâneas aconselham a que a Ordem dos Engenheiros responda aos desafios de nova formação e às novas exigências de competitividade ao longo da carreira profissional dos engenheiros. Face a estes novos desafios, o Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros decidiu aprovar a estruturação de um sistema de desenvolvimento profissional contínuo em engenharia, por considerar que este sistema representa uma resposta positiva às necessidades correntes e futuras, promovendo a monitorização e a acreditação de projetos de formação com qualidade, ao mesmo tempo que estabelece mecanismos de recompensa e de reconhecimento para a formação contínua dos seus membros. Este sistema de desenvolvimento profissional contínuo para engenheiros assenta em duas componentes. Uma componente de registro da atividade profissional, acervo profissional e anotação de responsabilidade técnica, destinada a garantir e a reconhecer uma atualização periódica de conhecimentos e de competências dos engenheiros, e uma componente de acreditação de formação contínua pela Ordem, destinada a assegurar de forma permanente e estruturada a qualidade das formações destinadas aos seus membros. É disto que nós estamos hoje aqui a tratar. Caras colegas, caros colegas, é para mim uma honra ter o privilégio de, em nome do Conselho Diretivo Nacional, poder apresentar o sistema de acreditação da formação contínua para engenheiros. Este é um ponto de chegada que beneficiou de um conjunto de boas vontades, compromissos e contributos dados ao longo dos últimos anos por colegas que, em circunstâncias diversas e de modos diferenciados, muito contribuíram para a moldura desta proposta inovadora a nível internacional e que importa registar. É de elementar justiça, por isso, recordar os contributos que dos nossos colegas Salgado Barros, Graça Carvalho, Feio de Azevedo e Alfredo Soeiro, determinantes para pavimentar o caminho que agora pisamos. Por outro lado, este é também um ponto de partida para um percurso que sabemos não isento de dificuldades, mas que temos a certeza de constituir mais um elemento de afirmação e prestígio da nossa Ordem no contexto da valorização da engenharia e dos engenheiros a nível internacional. Temos consciência clara de que o sucesso deste sistema muito irá depender do envolvimento e da participação ativa dos diversos tipos de entidades promotoras, as escolas, associações, institutos, empresas, a quem apelamos para se constituírem parceiros da Ordem neste desígnio coletivo. Passarei agora a apresentar, então, os aspectos de maior relevância do nosso sistema ACCED. Não iria repetir muito aquilo que, entretanto, já foi aqui referido, a necessidade, a justificação de uma formação acreditada, de uma formação contínua para os engenheiros. Portanto, a rápida evolução tecnológica que nós verificamos
é ela própria, portanto, os engenheiros são atores desta revolução e desta evolução tecnológica, mas são, à partida, também os primeiros a serem impactados por ela. Portanto, a necessidade de uma adaptação e atualização do acompanhamento desta evolução tecnológica. O aparecimento de novos materiais e novos métodos na engenharia. A mobilidade de profissionais na União Europeia, no espaço político e económico em que estamos inseridos, e não só, também para outras partes do mundo. Novas competências e oportunidades de formação adequadas e, naturalmente, que é um dos grandes aspectos a preservar nesta nossa opção, a qualificação profissional dos engenheiros. Qual é o objetivo? Garantia da qualidade e da adequabilidade da oferta formativa destinada aos engenheiros, o reforço da responsabilidade da Ordem dos Engenheiros na transferência de tecnologia para a sociedade e a atribuição de uma marca de qualidade, uma marca de acreditação para ações de formação contínua que recebam uma avaliação positiva por parte da Ordem dos Engenheiros. As partes interessadas, primeiros interessados nesta formação, os engenheiros. A frequência de ações de formação contínua acreditadas pela Ordem terá relevância na atribuição de níveis de qualificação de membros sénior e membro conselheiro, bem como título de especialista, e também a entidades promotoras. Entidades promotoras que, de uma forma objetiva e transparente, adquirem credibilidade e idoneidade à oferta formativa que podem dar aos engenheiros. Neste caso, a Ordem vai comprometer-se com essas entidades a quem atribuirá essa acreditação, a promoção e divulgação destas ações de formação ao longo, portanto, através dos meios de comunicação de que dispõe. Como eu dizia há pouco, portanto, o sistema que nós, portanto, que o Conselho Diretivo Nacional da Ordem estabeleceu tem a ver com a garantia de qualidade do desenvolvimento profissional contínuo e compõe-se de duas partes. Uma, o sistema de acreditação, no qual se fará a acreditação de entidades formadoras, centros de formação e de ações de formação. A outra parte tem a ver com a qualificação profissional, o tal desenvolvimento profissional contínuo, que será objeto de uma outra abordagem numa próxima oportunidade. Hoje, aquilo que nos interessa aqui focar e tratar tem a ver com o sistema de acreditação das ações de formação e das entidades formadoras. Está previsto um calendário, portanto, a ideia é estruturar o sistema para que ele seja previsível e planeável. Portanto, durante o ano fiscal, haverá um período de candidaturas, de maio a julho. O processo de acreditação desenvolver-se-á de setembro a novembro. E esperamos que os certificados de acreditação sejam emitidos em dezembro para que as ações possam iniciar-se a partir de janeiro do ano seguinte. Este sistema tem naturalmente que ter uma garantia de qualidade e terá o suporte de uma bolsa de apoio técnico de peritos e auditores independentes, recrutados através de um processo que está em curso, está a completar-se, de candidatura aberta a engenheiros com experiência em avaliação de ações e processos. Nós fizemos o convite aos nossos colegas engenheiros que têm experiência em processos de avaliação e tivemos uma adesão espetacular. Portanto, temos propostas, portanto, há um processo de seleção em curso, mas para vos dar uma ideia da receptividade desta nossa proposta, temos praticamente cobertas todas as especialidades da Ordem com propostas de colegas para intervir neste processo, tanto para peritos como para auditores.
O processo de acreditação, como eu disse há pouco, portanto, tem duas vertentes. É o processo de acreditação de formação contínua isoladamente, ou então um processo de avaliação de entidades formadoras que propõem um pacote, chamamos assim, um conjunto de ações de formação. E, portanto, aqui o sistema distingue uma acreditação por um ano, uma ação de formação, de uma acreditação de uma entidade que é uma acreditação por 3 anos, garantindo uma maior fluidez, chamamos assim, no sistema para as entidades que entendam apostar em fornecer formação contínua para a engenharia com alguma largueza, chamamos assim, de horizontes. Que tipo de ações é que nós estamos a pensar acreditar? Portanto, cursos de formação específica sem atribuição de grau académico, portanto, isso é óbvio. Portanto, as formações com atribuição de grau académico estão separadas deste sistema, são um sistema normal, que aliás a agência A3ES tem essa responsabilidade. Portanto, a ideia é pós-graduações, programas avançados, cursos de curta duração, com uma duração mínima de 8 horas e um máximo de 1 ano, e também eventos técnico-científicos, seminários e conferências com uma duração mínima de 4 horas. Portanto, seriam estas as atividades que nós, serão essas atividades que nós vamos fazer avaliação e acreditação. Relativamente às entidades promotoras, estamos a pensar, para já, em instituições portuguesas, mas prevê-se que possam também aqui intervir entidades estrangeiras, como aliás há pouquinho o nosso presidente do grupo falava, a hipótese de fazer a internacionalização deste sistema. Portanto, são estes dois perfis de candidaturas, ações de formação e entidades promotoras. A análise das candidaturas, tanto de ações de formação como de entidades promotoras, tem referenciais de acreditação perfeitamente transparentes, conhecidos. Aliás, eles vão estar disponíveis, estão disponíveis em todo o processo de informação. Portanto, para as ações de formação temos 20 critérios, para as entidades promotoras 9 critérios. O pormenor, não vou entrar aqui no pormenor destes critérios, também é descrito naquela brochura que julgo que foi entregue a todas as pessoas que fizeram o favor de estar cá presentes hoje e naturalmente serão disponibilizados para o futuro. Portanto, como eu dizia, destes 20 critérios há 12 critérios gerais e 8 critérios específicos. Temos uma proposta também para que a acreditação esteja acoplada a uma creditação, isto é, que os cursos tenham, para além de serem acreditadas pela Ordem, tenham uma creditação em créditos de formação contínua que depois podem ser utilizados, enfim, de várias formas, e aqui teremos eventualmente uma conversa mais aprofundada com as entidades formadoras sobre este ponto, que é um ponto também muito interessante. Relativamente às entidades promotoras, o modelo é um modelo, enfim, adaptado do EFQM, portanto, com também 9 critérios, como dizia há pouco, portanto, cada um deles com valorizações e que, no fim, dão tal avaliação das entidades acreditadas. Garantias das entidades promotoras, portanto, durante o período de acreditação, as entidades comprometem-se a colaborar com a Ordem na disponibilização de toda a documentação relevante para o processo, particularmente quando a deslocação dos peritos e dos auditores da Ordem às suas instalações, não reformular as características essenciais das ações de formação sem informar previamente a Ordem dos Engenheiros, emitir certificados de frequência aos membros da Ordem dos Engenheiros participantes. A marca de acreditação OE-A-SED apenas se poderá constar nos certificados de frequência dos membros da Ordem que
participem nas ações de formação contínua, não sendo permitida a sua utilização em outros casos. Anulação da acreditação. Constituem motivos para anular a acreditação a referência a não conformidades maiores no relatório de auditoria à ação de formação, a falta de colaboração com os auditores, a não informação prévia à ordem de reformulações efetuadas nas ações de formação, a utilização abusiva da marca de acreditação por parte da entidade promotora e, no caso da anulação da acreditação, a entidade poderá, no prazo máximo de 30 dias após a notificação da ordem, apresentar as suas alegações relativamente à decisão tomada pela ordem. A entidade promotora poderá solicitar por escrito a anulação voluntária da acreditação, devendo a ordem confirmar pela mesma via a respectiva anulação. São aspectos, eu diria, lineares de todo o processo que há um regulamento, aliás, vamos já ver, há um regulamento para todo este processo e, portanto, eu fui buscar alguns dos pontos que me pareceram mais importantes. Quanto à confidencialidade, confidencialidade da informação prestada pela entidade promotora, toda a informação é considerada confidencial, mesmo que exista a necessidade de a confrontar e consolidar. A confidencialidade da comunicação interna, são considerados confidenciais os comentários e pareceres emitidos pelas diferentes instâncias da ordem envolvidas no processo, apenas sendo transmitida à entidade promotora a posição final da ordem. Confidencialidade da informação prestada à entidade promotora, a informação destinada à entidade promotora é do conhecimento exclusivo desta. Portanto, são garantias também que a ordem vai ter que dar. As entidades interessadas em obter a acreditação deverão preencher e submeter por correio eletrónico. Já agora também um aspecto muito importante é que não vai haver papel, portanto, todo o processo é feito via virtual, portanto, sem acesso, ou melhor, desmaterializada. Eu julgo, se isto não falhar, estamos na casa dos engenheiros, vamos ver se não falha. Eu vou tentar ver se é verdade ou não. É sim, senhor. Portanto, tem à vossa disposição já no portal da ordem o sistema, portanto, fica aberto a partir desta altura, portanto, com toda a informação. Todas as dúvidas, julgo eu, estão aqui ou podem ser aqui resolvidas, mas se houver dúvidas estamos naturalmente disponíveis para as esclarecer e a talvez ver aqui, portanto, a ficha de candidatura da ação é um dos casos em que interessa às pessoas. Portanto, em princípio estão disponíveis já no portal da ordem todos os formulários para que este processo se inicie de imediato. Como dizia há pouco, portanto, o processo vai decorrer até julho de candidaturas para o próximo ano. Portanto, o processo de acreditação, de avaliação será até setembro e os certificados serão entregues em dezembro para que haja, então, a tal sequência suave de organização e de lecionação. Este é um caso, não sei se, vamos ver se aqui... portanto, isto era da ação, isto era da entidade promotora, portanto, também pedido de acreditação da entidade promotora, portanto, com os mesmos procedimentos informáticos. Portanto, a ideia é realmente desmaterializar todo o processo e que seja o mais fácil e mais simples para as entidades também poderem pedir a sua acreditação. Já agora... E pronto, muito obrigado. Naturalmente disponíveis agora para as questões que entenderem colocar. Como eu disse há pouco, portanto, julgo que todos têm na vossa posse uma brochura com muito mais informação do que esta que eu aqui dei. E, portanto, não sei, pedi ao nosso bastonário, talvez voltasse para aqui.
Boa tarde, o meu nome é Adélia Campos, eu sou representante de uma entidade formadora ligada à área da metalomecânica. Antes de mais gostava de agradecer o convite para estar presente. Nós estamos ligados fundamentalmente à indústria metalomecânica e trabalhamos fundamentalmente com empresas, mas também com algumas participações individuais, sobretudo de engenheiros. E aqui, nesta apresentação deste sistema de acreditação, me parece extremamente útil e faz todo sentido, mas há aqui algumas questões que me deixam algumas dúvidas, nomeadamente o próprio sistema de acreditação em si, da entidade formadora e das ações de formação. Pelo que eu li do conteúdo do folheto que foi distribuído, existe aqui muitos pontos que são bastante coincidentes, tanto com o sistema de acreditação da DGERT, da Direção-Geral de Relações de Trabalhos, como inclusive com a formação que é certificada hoje em dia com a nova norma de certificação da formação. E, obviamente, da ISO 9001, do sistema de gestão. A minha questão é, uma entidade que seja certificada pela DGERT ou que seja certificada através da norma, que neste momento é portuguesa, é uma NP, da formação, tem alguma mais-valia, passa à frente alguns pontos, isto porque, como devem imaginar, por exemplo, esta é uma empresa com fins lucrativos, não é? E, portanto, todas as acreditações, todos os sistemas que nós passamos, têm custo. E esta, com certeza, que terá o seu, não sei exatamente qual vai ser. Portanto, é fundamental percebermos a necessidade das várias acreditações e eu penso que isso tem depois no custo da própria formação. E eu falo isto porque a nossa formação, eu não digo que é cara, mas não é barata, até porque tem necessidade de muito equipamento específico e software específico, e o que nós nos defrontamos muitas vezes é que existe muitas pessoas que querem frequentar a formação, mas devido aos custos, isso tem algumas implicações. O facto de termos mais certificações, obviamente, para nós tem todo o interesse, mas implica também um aumento do custo significativo das formações. Muito obrigada. Eu posso perguntar qual era a pergunta, por favor, já agora? Sim, a questão aqui é se o facto de termos certificação da DGERT, o facto de termos certificação da nova norma portuguesa da qualidade da formação ou a ISO 9001, simplesmente, se tem alguma diferença depois em termos de certificação por parte da acreditação da formação da contínua dos engenheiros. Não, eu respondo já mais fácil à acreditação. Essa parte eu sei, Pronto. obviamente. Mas a minha questão é Não, os custos são os mesmos das outras, sim, sim. Isso não há hipótese. Vem para aqui para te ajudar. Exatamente, não estou casado. António Gonçalves da Silva, sou coordenador do Colégio Regional de Engenharia Química, sou professor do ISEL, portanto é na dupla qualidade. Engenheiro José Vieira, considerou-se a acreditação de ações de formação e de entidades de formação, mas não a acreditação de pessoas, nomeadamente de formadores. Há alguma razão para isso? Não há razão nenhuma especial. A ideia é a acreditação das ações de formação tem a ver. Eu penso que a pergunta é se vamos fazer a acreditação de formadores. Não. Pronto, está respondido. Não. Não há razão especial. Não, mas. Não é esse o objetivo da Ordem. A Ordem não quer ser acreditador de formadores. Portanto, há outras instituições que o fazem. O objetivo da Ordem é realmente garantir que um engenheiro, quando tem uma ação de formação na engenharia, na sua especialidade, garanta que aquela ação tem qualidade. E para o fazer, vê se realmente o programa, quem vai dar a formação, etc., tem essa credibilidade, ou então, de uma maneira mais simples, para ser mais continuada, acreditar uma entidade que realmente dá essas garantias por um período mais longo. Sim, mas no caso, quando avalia uma ação de formação, considera
Considera, obviamente, mas não avalia, não diz esta pessoa, como o Instituto de Formação Profissional, por exemplo, dá uma acreditação. Não é isso que nós vamos fazer. O Instituto de Formação Profissional dá uma acreditação pedagógica, não certo. propriamente uma acreditação científica. Boa tarde, Fernando Almeida Santos, Presidente da Região Norte da Ordem. Queria fazer 3 pequenas perguntas, ou 2 perguntas e uma consideração. A primeira pergunta é se as universidades e os politécnicos, ao promoverem formação contínua para a engenharia, também devem ser certificados pelo sistema ou se têm um estatuto especial, ou se poderão ter um estatuto especial, face aos protocolos que temos com essas instituições de ensino superior. A segunda questão, eu vi-me confrontado no outro dia, por questões profissionais, com um pedido da Ordem dos Engenheiros de Moçambique de, em parceria com uma empresa moçambicana, poder ter um selo de qualidade, entre aspas, digo selo de qualidade pode ser este sistema de formação contínua da Ordem dos Engenheiros. De que forma é que, do ponto de vista deste reconhecimento da acreditação para instituições internacionais, isso pode ser feito? E no caso particular de associações congêneres, haver aqui alguma linha direta de relacionamento relativamente a estas acreditações. Porque no limite, obviamente, podem plasmar este nosso sistema e fazê-lo eles próprios nos seus países, estas associações. Finalmente, dizer que, do ponto de vista daquilo que é a interpretação da região Norte sobre esta questão, e não só, e também como membro do Conselho Diretivo Nacional, que este é um patamar muito importante para aquilo que é um desígnio, que não termina aqui daquilo que é a pretensão da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente na criação de um sistema de desenvolvimento curricular ao longo da vida, com a acreditação do engenheiro ao longo da vida, e este é um patamar importantíssimo, a formação contínua. Sabemos que o outro é a experiência, mas também há a intervenção do engenheiro na sociedade. Digo isto, por exemplo, pelo facto de um empresário engenheiro empregar 30 ou 40 engenheiros, não exercer engenharia pura e dura, mas promover a engenharia via a empregabilidade dos engenheiros e a criação de valor pela engenharia, também ter que ser reconhecido e acreditado pela sua associação profissional. Diria isto, que esta acreditação e esta acreditação do engenheiro visa essencialmente o percurso profissional do engenheiro ao longo da vida. E neste aspecto, acho que esta é a centralidade do processo. Ou seja, independentemente de haver outros sistemas na sociedade transversais, naquilo que tem a ver com a focalização da engenharia, é a Ordem dos Engenheiros reguladora da profissão de engenheiro e reconhecedora do exercício profissional que o deve fazer e criar aqui patamares de desenvolvimento por créditos ao longo da vida. Porque realmente deixa de fazer sentido com a tecnologia atual e com aquilo que é neste momento o conhecimento de a única porta de entrada da avaliação, independentemente de reconhecimentos que existem por parte da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente nas especializações e na diferenciação de membro para membro sénior e membro conselheiro, deixa de fazer sentido que, do ponto de vista exclusivo do exercício profissional e exclusivamente, e tirando algumas exceções, que um engenheiro recém-formado e reconhecido pela sua associação profissional com anos de experiência tenha praticamente todo o exercício profissional possível o mesmo reconhecimento que um engenheiro que tenha, por exemplo, 40 ou 50 anos de profissão. E neste caso particular, acho que é mais um forte contributo e um sentido de antecipação que a Ordem dos Engenheiros dá à sociedade. Ok, eu vou responder então ao engenheiro Fernando Santos, começando pela parte final. Realmente, eu disse há pouquinho, este sistema é um sistema de acreditação de ações de formação e de entidades formadoras que se insere no tal sistema de desenvolvimento profissional curricular contínuo, que é objetivo, aliás foi aprovado pelo Conselho Diretivo Nacional, precisamente para valorizar a experiência dos profissionais, não é? Relativamente aos protocolos especiais das escolas e politécnicos, não, a ideia é a seguinte.
politécnico ou uma universidade quer fazer uma acreditação de... A entidade não é ela a acreditadora, porque isso não interessa ao engenheiro. Ao engenheiro interessa é a ação que ele vai frequentar. E, portanto, a facilidade que nós temos aqui é de que uma entidade que, à partida, sem qualquer juízo de valor, à partida terá a acreditação, que é o caso de uma universidade ou de um politécnico, vai fazer a apresentação de um pacote de ações de formação. Não é o que a entidade quer, isto é, não é pelo facto de ser a entidade A, B ou C que já está acreditada para a Ordem dos Engenheiros. Não, não. Ela vai submeter à Ordem dos Engenheiros um pacote de ações de formação que vão ser acreditadas. Só que a forma de acreditar é mais fácil e mais cómoda, chamamos assim, para a instituição. É essa a única diferença. Mas vai submeter a todo o mesmo processo. Relativamente à outra hipótese de duplicar ou replicar isto com outras entidades, não sei, vamos ver. Como eu disse há pouco, isto é um processo inovador, é um processo novo. Como eu disse há pouco, às tantas não estamos a antecipar muitos problemas, mas às tantas vão aparecer esses problemas. Daqui a um ano, aliás, vamos ter a avaliação. Eu não disse isso, mas há um passo ainda que é o auditor do sistema. Isto é, vai haver um auditor do sistema que não é da Ordem dos Engenheiros, não é dos órgãos da Ordem, que vai verificar se o sistema funciona, se é transparente, se não é, etc. Portanto, as recomendações que vão advir daí vão servir de certeza para melhorar o próprio sistema. Agora, cooperação com outras entidades e outras associações, tudo bem, mas não é de imediato a nossa intenção suplicar. Boa tarde. António Mendes dos Santos, vogal da direção da Supera, Associação Portuguesa de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade. Tendo dito isto, está implícito um pouco a minha pergunta. Para cursos e atividades de engenharia que não constam daquela lista que o colega apresentou, reconhecido pela Ordem, designadamente a Engenharia de Habilitação, a Engenharia Biomédica e outras, que são vistas pelas ordens assim um pouco como órfãs, como é que poderá ser este esquema funcionar? Muito obrigado. Essa é uma pergunta fácil de responder, caro colega. Não, o que eu disse há pouco é o seguinte: a Ordem tem atualmente, ou está organizada em especialidades, em 12, nas quais não incluímos biomédica, alimentar, enfim, outras. Mas isso não impede que elas sejam reconhecidas com os membros, como colegas que tenham essas especialidades ou esses cursos, sejam membros da Ordem, estão integrados em colégios que podem não ser bem aquele que tem o curso, mas isso é uma organização interna, mas isso não impede absolutamente nada que haja ações de formação para esses colegas, pelo contrário, portanto não há qualquer problema. Boa tarde. O meu nome é Dinis Gonçalves, eu sou engenheiro, membro da Ordem, é nessa condição que aqui estou. Eu fiquei um pouco na expectativa, talvez errada, que com esta sessão de apresentação se ia falar do outro lado do processo, que são os engenheiros. Eu sou uma pessoa naturalmente muito preocupada com a formação contínua, mas gosto de investir em formação que me permita acreditação e ser habilitante, uma formação habilitante, que é o que me permite ganhar dinheiro. Fiquei um pouco na expectativa que se ia falar nesse processo, o que os créditos poderiam dar, enfim, para além da condição de membro sénior, que já sou, enfim, membro conselheiro e especialista, outras acreditações. Poderia desenvolver um pouco mais o que vai acontecer para além das entidades formadoras e do processo de acreditação das entidades formadoras? Obrigado. Ora bom, relativamente julgo que está a falar naquilo que eu chamava há pouco a recompensa pelo facto de termos formação contínua. Como sabe, nós não temos este sistema instalado, estamos a criá-lo e vamos dar tempo ao tempo também, não é? Quer dizer, não é hoje nem daqui a pouco tempo que nós vamos ter este sistema completamente montado. Mas a ideia é aquela que eu disse há pouco, que é
e foi aprovado pelo Conselho Diretivo Nacional, instituir um sistema de desenvolvimento profissional contínuo. O que é que isso significa? Significa que a avaliação da competência profissional do engenheiro também pode ser, para além da experiência profissional, também pode ser através da avaliação da sua formação contínua, mas uma formação contínua que seja reconhecida, isto é, acreditada pela Ordem. Portanto, o sistema, eu peço imensa desculpa se não fomos àquilo que esperava o colega, mas a ideia, e hoje estamos a tratar disso, estamos a tratar de ver como é que nós podemos instituir essa certificação, essa qualificação dessas ações para que elas venham a ser possíveis de contar, chamamos assim. Como é que vão contar? Com os créditos que vamos obter? Eu tenho uma opinião, mas é uma opinião pessoal, não vou pô-la aqui. Aquilo que é a ideia do nosso Conselho Diretivo é que realmente devemos valorizar a formação ao longo da vida e devemos valorizá-la de uma forma objetiva, transparente, em que todos nós saibamos quanto é que vale aquela avaliação. Isto é, um curso de culinária vale uma coisa ou não vale nada, ou um curso de motores de combustão é uma outra coisa qualquer, etc. No fundo, é distinguir as coisas e atribuir valor às coisas. Portanto, repare, nós não temos nada. Também não vamos ter tudo, como dizia o outro, mas vamos começar a ter alguma coisa. E eu julgo que brevemente vamos ter mais novidades sobre o tal processo de recompensa, chamamos assim, que era a expectativa do colega, mas peço imensa desculpa não poder ir por aí agora hoje, mas está na nossa agenda. Ok? Obrigado. O meu nome é Carlos Lisboa, sou presidente da Associação Portuguesa dos Engenheiros de Frio Industrial e de Ar-Condicionado, é a FRIARC, e queria agradecer o convite e enaltecer a Ordem por esta iniciativa que, pessoalmente, eu já esperava há bastante tempo que este sistema tivesse a funcionar no nosso país. E, portanto, dar os parabéns pela iniciativa, que é realmente importante. A pergunta que faço é a seguinte: os engenheiros cada vez mais movem-se no mercado global, e um passo de cada vez, este é o primeiro passo, mas queria saber qual era a vossa intenção no sentido de que estas acreditações tenham um valor fora também do nosso país, e, portanto, na Europa e no resto do mundo. Para um engenheiro que faça uma ação aqui, se é reconhecido em Espanha, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, por aí fora. Obrigado. Muito bem, caro colega, é uma boa questão. É assim, mais uma vez, também nós não podemos pensar que agora vamos conquistar o mundo todo, etc. Mas a presença aqui do nosso presidente da Federação Europeia de Engenheiros já significa alguma coisa. Significa que as pessoas, portanto, eu também faço parte do Conselho Diretivo da Federação. Quando eu apresentei numa última reunião a hipótese de nós fazermos uma apresentação pública deste sistema, houve logo o interesse de toda a gente. Aliás, é por isso que o nosso Presidente está aqui. E eles estão a ver esta iniciativa, quer dizer, estão a ver se isto vai dar bem ou vai dar mal. No fundo, estão na expectativa. Nós esperamos que sim, que vai dar bem e que, se resultar, pode ser um meio até de nós começarmos a fazer aquilo que se fez com aquela acreditação europeia de cursos Eurace. Por que não? Portanto, a ideia de tentar fazer uma rede europeia de formação contínua, que está na calha. A própria organização, por exemplo, o sistema de créditos que nós temos aqui já é decorrente de trabalho feito na Federação Europeia e, portanto, temos muita expectativa de que realmente, se a nossa experiência correr bem, ela possa ser replicada e, então, também entrarmos numa possibilidade de termos isto a uma escala diferente, internacional. Aliás, é um objetivo também, diga-se de passagem, embora subreptíssimo, mas está cá. Queres falar? Desculpa. Bem, um dos aspectos fundamentais e que às vezes nos surge aqui com uma grande dificuldade é ajudar a produzir legislação que regule o exercício da atividade profissional. E tendo possibilidades de ter um sistema credível que transmita à sociedade que determinado profissional, ao possuir aquela formação que é acreditada por uma instituição que, penso eu, é bem
conhecida na nossa sociedade e é credibilizada, é um valor acrescido para o próprio membro, para o próprio profissional, para o próprio engenheiro, e mostrando à sociedade que tem esta formação dada por uma entidade que é acreditada pela própria Ordem, e isso, acreditamos, é um valor acrescentado para o próprio membro da Ordem. Outro aspecto que cada vez nos coloca alguns problemas é a confrontação entre o modelo de valorização profissional do sistema do Norte da Europa e do Sul da Europa. O nosso sistema do Sul da Europa é um sistema mais regulamentar, mais normativo, e o sistema do Norte na Europa é no sentido de transmitir à sociedade quem é quem. Isto é, quando, por exemplo, o Institute of Civil Engineering em Inglaterra diz que aquele indivíduo é um charter, está a dar uma indicação à sociedade que tem ali um profissional com competências específicas naquela área e que é acreditada por aquela instituição de prestígio na sociedade inglesa. Ora, há de haver uma tentativa de convergência entre as duas modalidades e, forçosamente, que os nossos profissionais de engenharia vão, no futuro, necessitar de se distinguir pelas suas competências através de iniciativas desta natureza e impedindo que haja legislação que não valorize esse conhecimento e que, portanto, a Ordem esteja aqui a dar uma indicação à sociedade que se a legislação numa determinada área não é adequada, não é por falta de competência dos técnicos, é falta de competência política na definição das competências e das exigências para a defesa da própria sociedade. É um pouco nesta linha que nós também estamos a tentar intervir. E desculpem, nós pretendemos é valorizar a formação. Que não haja formação de vão de escada, perdoe-me a expressão. A formação seja ela exigente, transparente e credível. Foi como foi dito na apresentação do Vice-Presidente, engenheiro Zé Vieira. E, portanto, com isto estamos a impedir, penso eu, ou estarei num país errado se isso não acontecer, a impedir as tais formações de vão de escada, valorizando as universidades que têm competências para desenvolver esta atividade, os politécnicos e as empresas, e todo este tripé, chamemos assim, pode ajudar a melhorar o desempenho dos nossos profissionais de engenharia e a mostrar à sociedade quem é quem, porque há uma tendência, pelo menos, posso estar errado, mas a apreciação desta vivência me diz isso, de não valorizar o conhecimento, que é a pior coisa que uma sociedade pode fazer. Todos se consideram iguais quando não têm competências para serem iguais. E é essa diferenciação e essa diferença que nós queremos valorizar aqui na Ordem dos Engenheiros com esta e outras iniciativas que iremos tomar. Boa tarde, Sebastião Feio, Universidade de Porto, Faculdade de Engenharia. Em primeiro lugar, muitos parabéns. É um gosto para mim ver a Ordem a dar mais um passo pioneiro em favor da qualidade na nossa sociedade. Fizeram alguma reflexão sobre a relação dos créditos que conferem com os créditos europeus, com o conceito europeu de créditos? Fizeram alguma reflexão, enfim, que relação é que eventualmente consideram? Temos que ver. A ideia é realmente fazer uma diferenciação de atividades que têm avaliação daquelas que não têm avaliação. Pronto, mas estamos em sintonia com o trabalho que foi desenvolvido pelo grupo do EMC, com o Alfredo Soeiro e com o Ian Poppers. Portanto, estamos sintonizados, embora haja algumas diferenças de opinião. E a história dos créditos, já agora também, já que estamos a falar, e para as escolas, que o nosso bastonário falou, era interessante que, vamos montar o sistema, era interessante que, até na sequência daquela questão colocada por aquele colega, que as escolas, se as escolas tiverem realmente interesse, eu acho que vão ter este interesse,
poderíamos, na questão dos créditos, pensar na valorização até académica desses créditos. Mas isso é outra história. É outra história. Mas podemos pensar nisso e estamos completamente abertos a isso. Isto é, um crédito de formação contínua poder ter uma equivalência a créditos de formação académica. Mas isso é outra história e não queria também criar falsas expectativas, mas está no nosso pensamento. Eu acho que estou convencido, isto agora já estamos mais numa parte coloquial, estamos a abrir realmente um novo cenário para a formação ao longo da vida, que temos vindo a conversar durante muitos anos. A Ordem tem sido pioneira, como foi dito há pouco, mas realmente começamos agora o ponto de partida em termos de dizer, bom, mas isto é mesmo para avançar e é mesmo para fazer. E o que é que nós podemos retirar de bom em várias situações, tanto na qualificação profissional, portanto com a aquisição de conhecimentos profissionais, como também eventualmente numa valorização académica. Bom, também naturalmente muitos parabéns ao colega José Vieira pela coordenação deste importante trabalho e na sequência do que ouvimos agora do professor Sebastião, lembrei-me do seguinte, a nível do espaço europeu, nós temos, por exemplo, no Reino Unido, o nível de Charter Engineer. Temos no seio da FEANI o nível de EURING, Engenheiro Europeu. E temos no seio da Ordem dos Engenheiros o nível de sénior. Neste sistema de acreditação que ainda não está implementado, mas que está em vias de iniciar essa implementação, talvez fosse interessante, uma sugestão, de ter como objetivo a articulação com as exigências do Charter Engineer e do EURING, no sentido de poder, enfim, numa data mais tarde, atingir-se, pôr-se ao mesmo nível, quer dizer, o nível de sénior da nossa ordem ser equivalente ao Charter Engineer e equivalente ao EURING. Mais ou menos esse poderia-se pensar como objetivo quando se fizer a análise, o estudo dos sistemas de crédito. Era isso. Não é uma pergunta, mas é uma boa recomendação e acho que sim, aliás, nós já andámos a trabalhar um bocadinho nessa onda quando fizemos aquele proto-acordo com o Engineering Council. Okay. Estimulava mais questões. Como deve imaginar, há algumas dúvidas ainda em relação à implementação de fatores de valorização deste sistema de acreditação, em que os critérios estão subjacentes, não há dúvida nenhuma, porque temos que dar essa importância à relevância do critério e à valorização depois do currículo em função disso. E a nós facilita-nos a vida do ponto de vista da Ordem dos Engenheiros, porque muitas vezes temos dificuldade em classificar os nossos profissionais, porque não temos por trás um referencial, um algoritmo que nos permita, com qualidade e com exigência, estabelecer os tais critérios. Se nas especializações os algoritmos são fáceis, e para o grau de especialista passa por todo um crivo onde o algoritmo está lá bem claro e transparente para quem quer obter o grau, tem que passar por aquelas parâmetros de avaliação que lá estão implícitos. A passagem a sénior, muitas vezes não temos esse suporte, o que dificulta a apreciação que nós gostaríamos de ser feita numa lógica de que estamos aqui a prestar um serviço à sociedade e estamos a informar a sociedade do valor de cada um dos profissionais. Eu, como digo, repito, há muita tendência, por vezes, na nossa sociedade, e viu-se aqui há uns anos, nomeadamente no Estado, em não valorizar as competências, tornando iguais aquilo que é diferente. E
a sociedade tem que perceber, e os nossos membros também têm que perceber, que, ao valorizar-se, estão-se a melhorar a sua capacidade de resposta às solicitações da sociedade e, ao mesmo tempo, a tornar as exigências da sociedade cada vez mais exigentes, perdoem-me a redundância. Isto é, se eu tornar cada vez mais exigente e mais capaz um sistema de informação à sociedade do valor de cada um dos profissionais, nós estamos a dar um contributo enorme para que a nossa sociedade seja também ela mais exigente e que o Estado não seja tão lascivo ou tão laxista na forma como está a fazer a sua valorização dos seus funcionários, dos seus profissionais. Eu digo isto porque eu sei o que estou a dizer, como diria o outro que nós conhecemos bem. Eu sei do que estou a falar. Sim. Do auditor. O perfil do auditor foi dito há pouco que tem que ser alguém exterior à própria Ordem dos Engenheiros. Foi o que eu entendi. Tem que ser engenheiro. Obviamente. Ok, pronto. Foi confusão minha. Bem, eu não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Resta-nos agradecer a vossa presença e desejar que esta nossa iniciativa tenha uma colaboração efetiva das empresas, das instituições de ensino superior a quem ela se destina, no sentido de regular uma oferta de uma formação que se pretende credível e não, repito, dada em função de interesses, por vezes, pouco claros ou de aproveitamento de financiamentos que vêm à revelia daquilo que é determinante: exigência, transparência, qualidade. Portanto, na certeza que estamos todos a comungar dos mesmos objetivos, encerrava esta sessão, renovando mais uma vez o reconhecimento ao Vice-Presidente Nacional José Vieira pelo esforço e pela forma empenhada como conduziu este barco até este porto, que ainda é um porto intermédio, porto de águas profundas. Vamos atingi-lo mais tarde. O calado ainda é baixo, mas acreditamos que não é preciso grande dragagem para chegar a águas mais profundas. Muito obrigado a todos.